Olá, ô pequeno gafanhoto. Hoje a gente vai estudar um modelo atômico de Thomson, tá? Ser bem simples, direto, dizer o que é, não vou mostrar como foi que surgiu, porquê, da onde, mas vamos direto ao assunto. Ó, antes da gente ir diretamente para o modelo atômico de Thomson, você precisa entender o seguinte, você precisa se lembrar do modelo atômico de Dalton, tá? Para Dalton, a matéria é feita de átomos, esses átomos são indivisíveis, tá? E ele faz referência a esse modelo atômico como se fosse uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, tá? Em que esse átomo ele é maciço, tá? E que toda a matéria não é nada mais do que a junção e reorganização desses átomos de forma justapostos, tá? O principal problema que a gente tem no modelo atômico de Dalton é que ele não consegue explicar a natureza elétrica da matéria. Você sabe muito bem que se você pegar, cortar pequenos papéis e tudo mais e passar o pente no cabelo, você vai observar que o pente ele vai atrair esses papéis. Aí o modelo atômico de Dalton não consegue explicar isso. Já no modelo atômico de Thomson, ele vai levar em consideração, no modelo atômico de Thomson, tá? Ele vai levar em consideração a natureza elétrica da matéria. Vai levar em consideração isso, tá? E a partir daí, no modelo atômico de Thomson, houve a descoberta do elétron, tá? Que esse elétron aqui possui carga negativa. E uma das principais contribuições por conta dessa descoberta, ele consegue propor e dizer que o átomo, a partir de agora, ele é divisível, tá? Você observa que no modelo atômico de Dalton, o átomo é indivisível. Já no modelo atômico de Thomson, tá? O átomo é divisível. Por quê? Porque ele é feito de partículas subatômicas. Que partículas são essas? Os elétrons. Quais carga? Negativa. Outra coisa, a partir da descoberta dessa pequena partícula e de sua carga, em uma relação entre massa e carga, a gente consegue descobrir a massa do elétron. A massa do elétron é 9,10 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Então essa é a massa do elétron, muito pequena, tá? O que você precisa levar em consideração no modelo atômico de Thomson? Thomson, dentro do seu modelo atômico, ele consegue responder essa propriedade elétrica da matéria, considerando a natureza elétrica da matéria, tá? Também dizer que o átomo ele é constituído de partículas pequenas, partículas subatômicas, que são os elétrons, tá? E que agora o átomo é divisível, porque ele é feito de outras partículas. Então, a partir daí, para explicar os fenômenos anteriores, tá? Para explicar os fenômenos anteriores, Joseph John Thomson propôs em 1903 um novo modelo atômico, tá? Que diz o seguinte, esse modelo atômico formado por uma pasta positiva recheada, tá? Pelos elétrons de carga negativa. Se você fizer uma breve observação, ele pegou o modelo atômico de Dalton, que era conhecido como bola de bilhar, já para fazer essa consideração aqui, da natureza elétrica da matéria, o que foi que ele fez? E ele já sabe que a matéria possui elétrons, então ele pegou o modelo atômico anterior e inseriu os elétrons, tá? E que esses elétrons aqui está mergulhado em uma pasta positiva, tá? Juntamente com os experimentos que foi utilizado para descobrir o elétron, a partir dali também conseguiram descobrir as cargas anódicas, tá? Em que também possivelmente a partir dali a gente consegue descobrir os prótons, tá bom? Que a gente vai ver no próximo modelo atômico. O que você realmente precisa levar em consideração aqui? O que você precisa ter na cabeça? Que a partir do modelo atômico de Thomson, o átomo ele é divisível, tá? E que esse átomo ele é constituído de partículas subatômicas. Uma das que foi a que foi descoberta primeiro foi o elétron, e que a carga desse elétron é negativa. E que a partir dessa descoberta aqui, foi calculado, conseguiram medir a massa de um elétron, tá? Então, a partir desse modelo atômico, Thomson consegue responder, tá? De forma satisfatória, né? A eletrização por atrito, a corrente elétrica, a formação de íons e as descargas elétricas em gases, tá? A partir do seu modelo atômico. Ou seja, ele já tem uma abrangência maior do que o modelo atômico de Dalton. Por quê? Qual era o principal problema que a gente tinha no modelo atômico de Dalton? É que a gente não conseguiria
responder de forma satisfatória à natureza elétrica da matéria. Já no modelo atômico de Thomson, a gente consegue responder isso aí, beleza? Então é o seguinte, com esses conhecimentos que a gente tem aí, vamos diretamente para as questões, tá? Seguinte, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, verdade. O que pode ser considerado como a descoberta do elétron, verdade. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Então a gente vai ler as alternativas aqui e vai ver o que é verdade e o que não é, tá? O que ele quer saber? É reconhecida como uma contribuição de Thomson. Qual foi a contribuição dele? A gente se lembra que foi conseguir agregar a natureza elétrica da matéria, conseguir responder de forma satisfatória, dizer que a matéria é feita de partículas subatômicas, e a primeira delas que foi descoberta foi um elétron de carga negativa, e dizer que o átomo a partir de agora é divisível. Então vamos lá. Ó. Alternativa A. O átomo ser indivisível, a gente acabou de ver que a partir do modelo atômico de Thomson, o átomo é divisível. O átomo é divisível e não indivisível. Quem foi que deu essa contribuição aqui? Essa contribuição em dizer que o átomo é indivisível, que ele não se divide, isso aqui foi uma contribuição de Dalton, tá? Próxima. Alternativa B. A existência de partículas subatômicas. Será que Thomson contribuiu com a existência de partículas subatômicas? Sim, a gente acabou de ver que a partir do modelo atômico de Thomson, a matéria ela é constituída de partículas subatômicas. Que partícula subatômica é essa? O elétron, tá? A partícula subatômica, a principal contribuição aqui de Thomson foi a descoberta do elétron de carga negativa. Tá certo? Aqui a gente já teria encontrado a nossa alternativa correta, mas vamos ver por que as outras não são, tá certo? Seguinte, ó, os elétrons ocuparem níveis de energias discretos. Será que foi Thomson que disse isso aqui? Não, foi outra pessoa que disse, não foi Thomson, então não foi uma contribuição dele. Os elétrons girarem em orbitais circulares ao redor do núcleo. Thomson disse isso aqui? Não, foi outra pessoa que disse isso aqui. Não é contribuição dele. O átomo possui um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Thomson disse isso aqui? Não, foi outra pessoa. Então, realmente, a nossa alternativa correta é a alternativa B. Foi a contribuição de Thomson à existência, mostrar que o átomo há a existência de partículas subatômicas, tá? Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos lá para a próxima questão aqui. E última para a gente finalizar. Seguinte, vamos ler aqui, vamos identificar o que a questão pede, tá? Ao invés da gente ficar lendo essa ruma de coisa, vamos atrás da comanda. O que é a comanda? Identificar o que a questão quer, tá? Olha lá, ó. Quais dos itens a seguir estão de acordo com esse modelo atômico? Que modelo atômico é esse? Aí a gente volta para o anterior aqui, ó. É considerado que o modelo de Thomson, então, ó, de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então não havia sido proposto por falta de embasamento científico. Quais dos itens a seguir estão de acordo com esse modelo atômico? Que modelo atômico? Modelo atômico de Thomson, tá? Então a gente tem que se lembrar o que foi que Thomson disse. Então vamos lá ler as afirmativas, tá? 1. Natureza elétrica da matéria. Thomson faz consideração à natureza elétrica da matéria? A gente viu que sim. E a gente viu que o átomo ele possui elétrons mergulhados e uma massa positiva. Então a gente está fazendo referência. Thomson faz referência à natureza elétrica da matéria. Tá? Lá, ó. 2. Indivisibilidade do átomo? Não. A gente viu que a indivisibilidade... Quem disse isso aqui, a contribuição disso aqui foi do modelo atômico de Dalton, tá? Você tem que entender que a partir do modelo atômico de Thomson, o átomo ele é divisível, porque ele é feito de outras partículas. Então, 2 não pertence ao modelo atômico de Thomson, mas sim ao de Dalton, tá? 3. Presença de partículas pequenas e com carga no átomo.
Sim, a gente viu que a partir do modelo atômico de Thomson, o elemento químico ele possui partículas pequenas e com carga, né? Que a gente viu que você vai ter o átomo lá, ó, a proposição de Dalton diz o seguinte, ó, que você tem o seu átomo lá, ó, e que dentro desse átomo aqui você vai ter as pequenas partículas que são os elétrons, partículas negativas, né? Então, sim, ó, presença de partículas pequenas, sim, tá aqui os elétrons. Com carga no átomo, sim, e você sabe que os elétrons, tá? Os elétrons possuem quais cargas? Negativa, e que ela está mergulhada numa massa positiva, que é o restante do átomo. Então, a gente viu que nessa alternativa aqui, as afirmativas corretas é 1 e 3, que é correspondente à alternativa Alternativa é verdade. É verdade. Alternativa é. Tá certo? Seguinte, aí nos comentários eu vou deixar um formuláriozinho, um questionáriozinho. Vocês vão lá e respondem de forma simples, rápida e prática. E que cada questionário aí vale meio ponto, beleza? Tamo junto, é nóis, até a próxima. Tchau!